Diz assim, 2 Reis, capítulo 24, a partir do verso 1. Foi durante o reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá. Durante 3 anos, Jeoaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. O Senhor enviou contra Jeoaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra que o Senhor tinha falado por meio dos seus servos, os profetas. Na verdade, isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. E também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar. Quanto aos demais atos de Jeoaquim e tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Judá? Joaquim morreu e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo que era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Nesse cenário, no capítulo 24 de 2 Reis, nós temos esse reino forte da Babilônia tomando espaço, ganhando, avançando e fazendo Judá ser uma cidade desolada por essa destruição, por essa conquista. No capítulo 25, logo um capítulo depois, a gente também tem uma referência, e agora não é de Judá, é de Jerusalém, é no contexto de Israel como um todo. Então, 2 Reis, capítulo 25, também os primeiros versos, diz assim o texto da palavra do Senhor. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão que fica entre as 2 muralhas perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Riblá, o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele, e então lhe furaram os olhos, amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Eu acredito que com base nesses 2 textos, você consegue entender o porquê agora Lamentações de Jeremias está descrevendo o que está descrevendo. Jeremias é quem se atribui o livro de Lamentações, por isso o chamamos de Lamentações de Jeremias. E segundo alguns estudiosos, nesse período da posse da Babilônia com Judá, com Jerusalém, essa conquista, Jeremias teria fugido. E em algum lugar ermo, estava lá escrevendo essas lamentações. E queridos, o grande fato, e que nós vamos meditar aqui nessa noite, é porque Jeremias fez a oração que fez. O que o levou a orar da forma que ele orou? Qual é o sentido dessa declaração que ele faz? Renova os nossos dias. E para que você mergulhe comigo nesse entendimento, é importante que você perceba que a Bíblia, quando às vezes retrata de um lamento, ela pode estar retratando de uma angústia pessoal. Pessoas viveram os seus momentos de crise, de angústia, e lamentaram diante de Deus, e oraram diante do Senhor. O salmista, ele dizia certas vezes, ele olha, os meus ossos estão secos, sequíssimos, Senhor. Tamanha angústia, tamanho sofrimento. Às vezes ele dizia, livra-me dos meus inimigos, eles estão ao meu redor. Mas agora, o que descreve
o livro de Lamentações de Jeremias não é um lamento de uma única pessoa, é lamento de toda uma nação. Jeremias dá voz a todo um povo. O lamento dele é lamento de todos os seus compatriotas, é lamento de uma nação inteira, é uma nação angustiada com o que está vivendo, e essa nação lamenta. Essa nação pede socorro ao Senhor, essa nação pede a Deus que mude a sua sorte. E o que esse texto revela, pastor? A primeira coisa, queridos, que eu quero mostrar para vocês, é que essa dor dessa nação, provinda de uma destruição que a Babilônia sobre ela trazia, é uma dor que nunca poderia ter como argumento o fato de Deus não os haver advertido. Repita comigo aí, ainda que fale intimamente com você, ou em alto e bom som, mas repita comigo: Deus sempre nos adverte. Ah, meu irmão, não tem como olhar para Deus e dizer, eu não sabia. E quando eu paro para pensar em sermos anteriormente advertidos, acaba todo e qualquer arrazoado que tenhamos como argumento, uma vez que advertido, já fomos.